Olá, amigos do Mundo Áfia! Chegamos para o ano novo, chegamos para 2023 com o programa 123 Notícias Áfia. Esta semana a Áfia TV terá muitos vídeos interessantes contando um pouco das perspectivas da Áfia para o ano que entra. Agora é a vez das manchetes! Brasil Brasileiro conta tudo sobre a morte de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama e o grande goleador do Brasileirão em todos os tempos. A Áfia na Europa conta que o Barça venceu o Atlético de Madrid no Clássico em La Liga. Conta também que na Copa da Inglaterra o City humilhou o Chelsea em goleada histórica. Já no italiano, empate no clássico em San Siro entre Milan e Roma. Já o português teve o Benfica retomando o rumo das vitórias. Às 5 da bola, Jair, volante do Galo Mineiro, desembarca no Rio para assinar com o Vasco nesta semana. Vitor Pereira piora a sua situação com a Fiel, insistindo em levar Fausto Vera para o Flamengo. Roberto Martínez pode ser o novo treinador de Portugal. Flamengo está em Buenos Aires pelo goleiro Rossi, mas pode trazer outro reforço de quebra. Depois de todas as negativas dos grandes técnicos europeus, a última esperança é José Mourinho para a seleção canarinho. Brasil Brasileiro fala sobre a morte de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco da Gama. Recordes extraordinários. Roberto foi o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros com 190 gols. Maior artilheiro da história do Vasco com 708 gols. Maior artilheiro do estádio de São Januário com 184 gols. E também dos campeonatos cariocas com 284 gols. Jogou 2 Copas do Mundo, foi deputado federal e presidente do Vasco da Gama. Tem até estátua no estádio de São Januário por tudo que representou para o Clube Cruz Maltino. O luto não é só do Vasco, é do futebol brasileiro e do futebol mundial. Hoje nós vamos mostrar para você 20 gols do Bob Dinamite, jogador que encantou o mundo, principalmente com a facilidade para botar a bola para dentro do gol. Vamos aos gols de Roberto Dinamite, uma singela homenagem da Áfia a esse monstro sagrado do futebol mundial.
máfia na Europa conta um pouquinho do que aconteceu no velho continente neste final de semana, começando pelo Português. O Benfica reencontrou a vitória 1-0, gol do João Mário de pênalti contra o Portimonense no Estádio da Luz. O Porto veio a Lisboa, empatou com o Casa Pia por 0-0. E também tivemos o Sporting saindo de casa e perdendo para o Marítimo na Ilha da Madeira. Mas a grande sensação do Campeonato Português é o Braga, que após vencer o Benfica por 3-0 na semana passada, agora aplicou mais uma goleada no início da rodada por 4-0 e incomoda muito, já está muito bem colocado e joga o Sport para fora da zona de classificação para a Champions League. Vamos à tabela do Português. O Benfica lidera com 40 pontos. O Braga assumiu a segunda posição e tem 34 pontos, seguido do Porto em terceiro lugar com 33 e o Sporting com 28 pontos. Agora vamos falar do Campeonato Espanhol de La Liga. E já tivemos clássico nesse final de semana e o Barcelona do Xavi foi a Madrid e atropelou o Atlético de Madrid, venceu por 1-0, gol do Dembélé. Foi favorecido também o Barça com a derrota do Real Madrid por 2-1 frente ao Villarreal. Ampliou a sua vantagem na liderança. Vamos à tabela do Espanhol. Barcelona lidera com 41 pontos, seguido do Real Madrid com 38 na segunda posição. O Real Sociedad vem em terceiro com 32 e o Betis com 28 na quarta posição. Vamos falar agora do Calcio italiano e teve clássico também. No San Siro, o Milan recebeu a Roma, vencia o jogo, mas foi surpreendido nos minutos finais. A Roma empatou 2-2. A Juve venceu por 1-0 e o Napoli está impossível, abrindo 7 pontos. Venceu a Sampdoria por 2-0. Vamos contar como está a história do Calcio italiano. Napoli lidera com 44 pontos, seguido da Juve com 37, do Milan em terceiro lugar também com 37 pontos e da Inter de Milão em quarto lugar com 34 pontos. E para fechar o giro na Europa, vamos falar da Inglaterra, sem Premier League, vamos falar da Copa da Inglaterra e mais um massacre do City frente ao Chelsea. O City já tinha vencido nessa semana por 1-0 em Londres pela Premier League e agora atropelou o rival por 4-0 com o Mahrez fazendo a festa e o City passando para mais uma fase. O Liverpool empatou em casa e abriu espaço para um jogo extra 2-2 e também tivemos uma grande vitória do Manchester United com o gol do Antony contra o Everton. O United também passa para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Primeira delas, Jair, volante do Galo, super identificado, ganhou vários títulos e é querido pela torcida, está de malas prontas e deve jogar e assinar esta semana ainda com o Vasco da Gama 777. Ótimo reforço. A segunda, vamos falar de Vitor Pereira, que continua incomodando a fiel torcida. Agora o Vitor Pereira quer o Fausto Vera, jogador que acertou o meio do campo do Corinthians, argentino jovem, chegou no ano passado, e o Vitor Pereira já quer levá-lo para o Mengão. Vamos ver no que vai dar, mas isso só aumenta e acirra os ânimos da fiel para a primeira visita de Vitor Pereira à Arena Neoquímica. Terceira quentinha, Roberto Martínez deve ser o novo treinador da seleção lusa, da seleção de Portugal. Ele vem esta semana para conversar com a Federação Portuguesa de Futebol
E parece que mesmo com tantos treinadores bons portugueses, a seleção de Portugal será entregue a um espanhol. Vamos à quarta quentinha. Flamengo está em Buenos Aires, na Argentina, para assinar o pré-contrato do Rossi e de quebra trazer o Quinteiro. Quinteiro é o colombiano que deve vir para ser o substituto do De Arrascaeta, que acredito que não fica muito tempo no Flamengo, não deve passar da próxima janela. Então o Flamengo foi para dar um tiro, vai trazer dois. É o rubro-negro, mais uma vez, se preparando para vencer mais títulos neste ano. É o super time do futebol brasileiro junto com o Palmeiras. Vamos falar da quinta quentinha e da decepção brasileira. Ninguém quer ser técnico da seleção brasileira. Falaram com o Zidane, com o Ancelotti e vários outros treinadores. Recusaram europeus, recusaram treinar a seleção brasileira. Agora temos a última bala, que é José Mourinho. E José Mourinho sinalizou a Carlos Alberto, com quem jogou no Porto e foi inclusive campeão mundial, que viria e traria ele como assistente técnico. Vamos aguardar. Se o Brasil quer ter um treinador estrangeiro e europeu, essa é a última chance. E antes de fechar o programa, peço a você que acompanhe a programação da Áfia TV nesta semana. Um grande abraço, fique com Deus e estamos juntos em 2023. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!